Todo mundo conseguiu? Então, João 8, 48. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Então, eu vou começar lendo ali. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então essa aqui é a parte final da confrontação entre eles. Lembrem que a gente ainda está na festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, tá? Então, ainda é a festa e a gente está no último dia. Olha onde começou o último dia. No 7, capítulo 7, versículo 37. Eu vou ler para vocês. No último e mais importante dia da festa. Tá? Então, esse último dia começou aqui. A gente ainda tá no último dia. Ainda não acabou. A gente está quase chegando no capítulo 9. E o capítulo 9 ainda é a continuação do mesmo dia. Então, tudo isso está acontecendo no último dia da festa das cabanas, ou da festa dos tabernáculos. E começou a discussão toda já ali no 7. Continuou pelo 8, tá? E se espalhou até aqui. Outra coisa, o que a gente viu na aula passada? A gente viu na aula passada que a confrontação de Jesus, ela escalou, ela se tornou mais pesada ainda, porque Jesus chamou eles de filhos do diabo. Lembra? Ele diz assim: o pai de vocês é o diabo, porque vocês querem me matar. E o diabo é um assassino desde o princípio, desde lá do Éden. Ele já assassinou toda a raça humana, por isso que todas as pessoas morrem, por causa do diabo. E ele é mentiroso. Ele enganou a Eva. Ele disse para Eva: não, tu pode comer do fruto que Deus disse, não é assim. Ele não queria que vocês comessem, porque ele não queria que vocês se tornassem como ele. E daí Eva vai lá, come e morre. Comprova que ele é mentiroso. E esses líderes religiosos também são mentirosos, porque eles dizem que conhecem a Deus e eles sabem que eles são corruptos, que eles exploram as pessoas, que eles manipulam as pessoas e eles querem fazer qualquer coisa fora da lei para matar Jesus. Então Jesus chegou nesse nível altíssimo de confrontação, uma confrontação extremamente dura, e agora a gente está na etapa final aqui, onde eles respondem para Jesus dizendo que agora a gente tem certeza mesmo que tu é um endemoniado. Ali, ó, os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então eles agridem Jesus verbalmente, dizendo que ele é samaritano. Ser chamado de samaritano pelos judeus naquela época era uma ofensa. Por quê? Porque os samaritanos, eles há muito tempo antes de Jesus,
eles também faziam parte de Israel, eles também eram judeus. Mas quando o Império Assírio tomou conta da parte norte do reino de Israel, esses samaritanos, eles se casaram com pessoas de outros povos, o que a lei de Deus dizia que não era para acontecer. Então eles se misturaram, eles eram mestiços. Não era tanto uma questão racial, o problema dos judeus, era mais uma questão realmente de guardar os mandamentos de Deus, de seguir a tradição. Então, eles eram totalmente rejeitados pelos judeus, lembram? Os judeus nem passavam pela Samaria, mas Jesus passou, foi lá que ele encontrou a mulher samaritana. E foram lá que eles creram nele. E a cidade toda se converteu praticamente. Então, mas ser samaritano era uma ofensa. Dizer isso para um judeu que ele era samaritano era uma ofensa, porque os judeus se achavam muito melhores que os samaritanos. Não, nós continuamos nos casando entre nós, nós temos a nossa raça pura, né? E os outros lá se misturaram, se degeneraram, adoram de uma forma errada, eles não seguem o que as escrituras dizem. Então eles chamam Jesus de samaritano. Aqui também tem uma outra, a gente sabe isso também pelos historiadores, tá? Que os judeus, tem muitos historiadores que relatam isso, que os judeus da época de Jesus diziam que Jesus era um filho ilegítimo, porque era público que José não era o pai de Jesus. Sim, isso era público, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, isso tinha que ficar claro, né? Mas como eles não acreditavam no poder de Deus, então eles acharam que Maria tinha adulterado com algum samaritano ou até mesmo com algum soldado romano. Opa, oi Leda. Olá, Leda, seja bem-vinda. Tá? Então, também pode ter essa conotação. A gente sabe disso pelos livros de história, mas a gente não sabe qual é a conotação que eles quiseram dar aqui. Mas podia ser que eles estavam realmente chamando Jesus de também ser um filho ilegítimo, tá? E está endemoniado. Agora vocês vejam bem. Que maior blasfêmia pode ser dita a respeito de Jesus do que dizer que Jesus é endemoniado? Sendo que Jesus é o próprio, ele é Deus. Ele é um com Deus Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele já fez milhares de milagres na terra de Israel. Já se passaram 2 anos e meio. Milagres impossíveis que ninguém jamais já fez e que ninguém nunca fará. Não tem como não crer em Jesus simplesmente olhando para os milagres dele. Mais ainda escutando o ensino dele. Lembra que os guardas do templo falaram ali alguns versículos atrás, né? A gente nunca viu ninguém falando como ele. Sendo que os guardas do templo passavam o tempo todo dentro do templo, ouvindo os rabinos, os melhores rabinos, os rabinos tops, ensinando. E isso nunca ninguém ensinou como ele. Ou seja, o ensino dele se destacava, assim, o ensino dele era 10 e o do melhor rabino era 8. O ensino dele era 10 e o do melhor rabino era 0. Era 1 no máximo. Ou seja, era algo assim fantástico. Então, bastava crer nisso, bastava crer em João Batista, que todo o povo cria que era profeta e que disse que ele é o Messias. Gente, e agora essas pessoas que são os líderes religiosos da nação ofendem Jesus no máximo que podem, quer dizer que ele é um endemoniado, que ele tem um demônio dentro dele, que ele é guiado por Satanás. Isso é uma blasfêmia contra Deus, tá? 49. Disse Jesus: não estou endemoniado. Jesus foi curto e grosso. Isso que vocês estão falando é mentira. Eu não estou endemoniado. E isso é graça de Deus com eles. Porque Jesus podia ter simplesmente virado as costas e largado eles de mão nesse ponto. Mas Jesus ainda dá para eles mais 3 chances de se arrependerem. Tá? E ele diz: ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Eu estou honrando meu Pai. Gurias, a Bíblia diz que Jesus se humilhou. Ele abriu mão da glória dele. Tem um cântico que a gente canta aqui na igreja, né? Cantei pra nós assim. Abriu mão da sua glória
E semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou. Tá bom, né? Então ele abriu mão de sua glória, se esvaziou e se tornou um servo. Por quê? Porque ele honra o pai dele, ele honra o meu pai. E vocês, o que vocês fazem? Vocês me desonram. Porque se eu vim ao mundo, é porque eu honro o meu pai, é porque eu amo o meu pai. Porque esse é o plano do pai. E eu obedeço o pai. Mas vocês me desonram, vocês me rejeitam. Como a gente viu lá no início de João. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Tá? Os seus não o receberam. Continuando. 50. Não estou buscando glória para mim mesmo. É óbvio que Jesus não está buscando a glória para ele mesmo. Porque no momento que ele aceitou o plano do Pai, de se esvaziar, de se tornar um servo. Servo, a palavra é escravo. De se tornar um ser humano. Tanto que ele morreu. Ele morreu na cruz. No momento que ele fez isso, certo? Ele não está buscando glória. Se ele estivesse buscando glória, ele nem teria saído do céu. Ele diria, eu não vou. Eles que vão tudo para o inferno. Eles que morram em seus pecados. Esse plano, tô fora. Não, Jesus nunca fez isso. Ele aceitou o plano do Pai, ele veio e isso mostra que ele não está buscando a glória dele. Ele está buscando a glória do Pai. Ele está buscando honrar o Pai. Mas a gente sabe, porque a Bíblia diz, mais tarde, que por Jesus ter aceitado esse plano, Deus colocou e deu um nome para Jesus que está acima de todo nome. Deus o exaltou ainda mais. A gente não consegue compreender, né? Como que ele ainda pode ter sido mais exaltado. Mas ele foi. Mas enquanto ele estava aqui, ele abriu mão da glória dele. Tanto que quando ele ora, ali na última ceia, né? Quando ele ora com os discípulos, ele ora para Deus e ele diz, Pai, restaura a glória que eu tinha contigo no início. Porque ele sabe que vai morrer e ele quer voltar para a glória que ele tinha. Tá? Mas ele não está buscando a glória dele, senão ele não teria se tornado um homem. Então, não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Quem é que vocês acham que busca a glória de Jesus? Os sacerdotes? Não, os sacerdotes estão entre os judeus. Não são eles que buscam a glória de Jesus. Estão desonrando Jesus, estão dizendo que ele é um endemoniado. Não são os sacerdotes. Ele diz assim, ó, não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque. Quem é que busca a glória de Jesus? Hã? Não, quem é que busca a glória de Jesus? Os discípulos. Deus Pai, gente. Quem é que busca a glória de Jesus? Deus Pai. Tá? Então, ó, não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Quem é que julga? Deus Pai. Então, quem é que busca a glória de Jesus? E vai julgar tudo isso que eles estão falando. Todas essas blasfêmias que estão sendo colocadas para Jesus. Deus Pai. E Cristo, ele descansa em Deus Pai. Porque ele sabe que Deus Pai vai fazer a justiça. E isso também é uma lição para nós. A Bíblia diz que a gente jamais vai fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Que a gente deve descansar em Deus. Mesmo que pessoas nos façam muito mal. Mesmo que muitas injustiças ocorram no mundo, a gente deve descansar em Deus, porque Deus faz justiça, tá? A Ele pertence a vingança. Jesus está dizendo aqui, eu não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Então, quem é que busca a glória de Cristo e julga a todos? Deus Pai, tá? 51. Asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Quando Jesus fala que a minha palavra, tá? Essa palavra aqui em grego, essa palavra significa, o sentido é, se alguém obedecer a tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho pregado nesses 2 anos e meio, vou continuar pregando enquanto eu estiver aqui nessa terra. Se alguém obedecer a tudo que eu tenho ensinado, tá? Essa pessoa
jamais verá a morte. E ele está falando aqui da morte física ou ele está falando aqui da morte eterna? É óbvio que ele está falando da morte eterna. Ele não está falando da morte física, tá? 52. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Ou seja, eles repetem a mesma coisa. Jesus dá uma chance para eles aqui, ó. No versículo 51, o que ele diz, ó? Se alguém obedecer a minha palavra. Ele está dando uma chance para eles. Ele está dizendo, ó, o que vocês estão fazendo aqui, ó, tá totalmente errado. E Deus Pai tá vendo, e Deus Pai vai julgar. E eu não preciso me preocupar com a minha glória, porque Deus Pai cuida disso para mim. E daí ele diz, 51, se alguém obedecer a minha palavra, ou seja, eu vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês obedecerem a minha palavra, vocês não verão a morte. Vocês acabaram de blasfemar contra mim. Uma blasfêmia terrível. Mas se vocês obedecerem a minha palavra, vai ter uma nova chance para vocês. Jesus está dando uma outra chance para eles. Tá? E daí no 52, como é que eles respondem? Eles respondem com mais blasfêmia ainda. Eles já tinham dito uma blasfêmia, eles repetem a blasfêmia deles. Agora sabemos que você está endemoniado. E agora eles se fazem de bem sonsos. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Me admira eles serem tão literais. Porque uma característica desses judeus, os líderes religiosos, é que eles falavam muito em metáforas, muito em figuras. Então, eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo? Não, eles não querem entender. Quando a pessoa não quer entender, ela distorce o que tu diz. Tu diz uma coisa e ela dá um outro sentido. É isso, eles não querem crer. Então, a gente está vendo aqui direto a rebeldia deles, tá? 53. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Então, além da blasfêmia de endemoniado, eles ainda dizem, gente, quando eu paro para pensar no significado disso, Jesus é Deus. Imagina chegar na cara de Deus e dizer, quem tu pensa que tu é? Imagina o nível de blasfêmia disso. E é assim que eles tratam Jesus. 54. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Aqui de novo, ó. Quem é que me glorifica? Meu Pai, Deus Pai, tá? Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Então, vocês acham que conhecem a Deus, vocês se dizem representantes de Deus, mas vocês são mentirosos, porque vocês não têm um relacionamento com Deus. Eu conheço a Deus, e se eu disser que eu não conheço a Deus, eu estaria mentindo. E eu vim trazer a palavra que Deus, eu só falo, lembra que ele falou nos capítulos anteriores? Eu só falo o que ouço do Pai. A minha palavra é a palavra do Pai. Eu só obedeço o que o Pai diz para eu fazer. E vocês estão me rejeitando. O negócio é sério. É muito sério, tá? Se eu, ainda no 55, se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. E aqui Jesus está dizendo, eu obedeço a palavra do Pai. E quem obedecer a minha palavra vai ter a vida eterna. Entenderam a relação? Jesus obedece o Pai, nós obedecemos Jesus. Só que Jesus e o Pai são um. Tudo que Jesus fala é o que Deus Pai fala. Quando eu obedeço Jesus, eu obedeço o Pai. Se eu desobedeço Jesus, se eu desonro Jesus, eu desobedeço o Pai. Eu desonro o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Tá? 56. Abraão, pai de vocês. Daí que eu pergunto para vocês, a gente já teve essa discussão aqui sobre Abraão, o pai deles, né? Dos líderes religiosos. Em que sentido Jesus está dizendo que Abraão é o pai deles? É no sentido étnico, de que eles são descendentes geneticamente de Abraão, ou é no sentido espiritual? Espiritual.
Não é no sentido espiritual. É no sentido de descendência, de genética, de ter os mesmos genes. Mas Jesus era da família de Abraão? Sim, Jesus é descendente de Abraão. A gente tem, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, Deus trocou o nome dele para Israel. Daí Jacó teve 12 filhos. Por isso que a gente fala as 12 tribos de Israel. Então, na verdade, Jacó, ele é representado pelos seus 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, desses 12 filhos, Deus escolheu Judá. Deus disse, de Judá virá o Messias. E daí tem toda a linhagem de Jesus. Antes, se a gente ler lá em Mateus, ou mesmo em Lucas, a gente vai ver toda a linhagem de Jesus. Desde lá de Adão, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, até chegar em Jesus. Então, Jesus é descendente de Abraão, geneticamente. Eles também são. Só que Jesus disse que espiritualmente eles são filhos do... Espiritualmente, os judeus são filhos do diabo. Os líderes judeus que estavam discutindo com ele ali naquele momento são filhos do diabo. Ele está dizendo isso para eles. Tá? E aqui nessa conversa que Jesus está tendo com eles, uma conversa dura ainda, está terminando a conversa, vai terminar daqui a pouco essa conversa. Jesus está dando a chance deles se arrependerem. E eu quero que vocês pensem comigo, tá? Os líderes judeus incluíam um número enorme de pessoas, tá? Basicamente a gente pode pensar assim, tinha o sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe, e tinham os sacerdotes, que eram um monte de sacerdotes, tinha muitos sacerdotes. Todos esses são considerados líderes religiosos, tá? Tinha também o Sinédrio, que se eu não me engano era composto de 75, 71, não me lembro agora exatamente, mas eram muitos homens, que era tipo a Suprema Corte de Israel. Esses também eram considerados os líderes religiosos. E no meio desses sacerdotes, desses... me fugiu agora, esses membros do Sinédrio, né, do conselho tinham alguns que eram fariseus, tinham outros que eram saduceus. Eram linhas teológicas um pouco diferentes, tá? Mas fala muito em fariseu só para vocês entenderem, era a linha teológica. Então, os fariseus, né, eles poderiam, alguns deles, fazerem parte do Sinédrio dessa Suprema Corte, do conselho, tá? Então, o que acontece? Jesus, quando fala líderes religiosos, ou os judeus, né, que João usa isso, engloba todas essas pessoas, sacerdotes, sumo sacerdote, sinédrio, os fariseus, os escribas, todo esse povo está junto. O que eu quero que vocês pensem? Vocês lembram de Nicodemos, lá do capítulo 3? Lembra? Nicodemos, a Bíblia diz claramente para nós que o Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio. Ele fazia parte dessa Suprema Corte de Israel. E ele era um dos maiores, porque a forma como Jesus se dirige a ele é praticamente como se ele fosse o líder maior em ensinamentos, o que mais conhecia, o grande mestre do judaísmo naquele momento, tá? Então, dentre esses líderes religiosos, provavelmente está ali Nicodemos. Tanto que alguns versículos atrás, o Nicodemos mesmo confronta os outros líderes e diz assim: como que vocês estão mandando prender Jesus se ele nem passou por um julgamento? A nossa lei não é assim, a gente não prende ninguém sem julgar antes. Lembram que Nicodemos falou isso? Então Nicodemos está ali no meio, tá? Só que eles estão falando tudo isso para Jesus e Nicodemos está de bico fechado. Por quê? Porque eles têm medo uns dos outros. Eles sabem que no momento que tu te opuser, tu ficar do lado de Jesus, tu vai ser rechaçado. Historiadores, de novo, não está na Bíblia, mas tem livros de historiadores que contam que Nicodemos, ele realmente se converte depois e ele fica pobre, muito pobre. Ele perde todos os bens dele. Por quê? Porque ele foi um traidor. E tem um outro, que eu não sei se vocês lembram, José de Arimateia. Lembram desse nome da Bíblia? José de Arimateia é o dono do lugar, do túmulo onde Jesus é sepultado. José de Arimateia também é membro do Sinédrio. Então, quando fala judeus aqui, a gente tem que lembrar que esses dois homens estão no meio. Só que eles estão,
calados, mas eles estão ouvindo tudo que Jesus está dizendo. E a gente sabe no final que pelo menos esses dois, entre os judeus, se converteram. Então Jesus está tendo toda essa conversa dura com eles, chamando de filhos do diabo, chamando de mentirosos. Para quê, gurias? Para confrontá-los, para que eles creiam. Jesus está fazendo isso por amor. Por mais incrível que isso possa parecer para nós, parece sim que Jesus está sendo mal com ele, mas Jesus não está sendo mal. Ele estaria sendo mal se ele largasse eles de mão. Jesus está sendo bom. Jesus está indo atrás deles e confrontando e batendo de frente com eles. Para quê? Para que eles se arrependam. E a gente tem pelo menos, a Bíblia relata, esse fruto de pelo menos 2 desses judeus se converteram, que é o José de Arimateia e o Nicodemos. Então, é a mesma coisa que a gente pensar assim, ó, imagina uma pessoa tá com uma doença terminal, por exemplo, câncer, que é algo tão comum hoje em dia entre nós, né? Quantas pessoas têm câncer? E daí tu descobriu a cura do câncer. Tu sabe, olha, se comer isso aqui, se tomar esse chá, sei lá, o que for, tomar essa pílula, a pessoa vai ser curada. Tu descobriu isso, tu sabe, tu tem certeza. E daí tu chega pra pessoa e diz isso pra ela, fulano, olha só, tu só tem que tomar esse chá, tu só tem que comer essa coisa, tu só tem que tomar esse remédio aqui e tu vai ser curado. E a pessoa rejeita. A maioria vai... O que tu vai fazer? Tu não, vamos supor que a tua mãe, vai desconfiar. tu não vai ficar desesperada, tu não vai fazer de tudo, É. chacoalhar ela, abrir a boca dela, colocar o remédio lá dentro. De qualquer jeito. Tu vai fazer de tudo para salvar aquela pessoa. É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. E, gente, gurias, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com as pessoas que a gente ama. A gente fala, a gente prega, a gente fala mais uma vez, a pessoa rejeita, a gente tem que começar a pegar mais pesado, né? Por que é pegar pesado? É dizer, olha, se tu continuar nesse teu caminho, tu vai pro inferno. Eu preciso dizer isso pra pessoa. É chacoalhar a pessoa, dizer, acorda. A vida não é sobre tu tá tranquilo, tu ter saúde, tu ter dinheiro, tá tudo em paz na tua família. A vida não é sobre isso, não é por isso que tu busca Jesus. Tu busca Jesus porque tu tá indo pro inferno, tu precisa te arrepender. Isso é o principal. O resto pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Jesus não prometeu uma família perfeita para todo mundo, Jesus não prometeu um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, né? Jesus não prometeu saúde, pelo contrário. Não prometeu riqueza, pelo contrário. Ele disse assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Nesse mundo vocês vão ter muitas tribulações. Porque todo aquele que busca me obedecer, que tem uma vida correta, né? Ela é uma vida que mostra para os outros o quanto a vida deles está fora do padrão de Deus. E isso irrita as pessoas, isso incomoda as pessoas. Então, Jesus está fazendo tudo isso com eles, não é porque Jesus quer massacrar eles, mas é porque Jesus quer que eles sejam salvos. Ele está confrontando eles com o pecado deles e indo ao extremo. E vai chegar agora no final, e daí sim ele vai se retirar deles. E daí sim, daí eles estão por eles. Ou eles se arrependem pensando nas coisas que Jesus disse, ou eles irão para o inferno. E a maioria deles vai para o inferno. Mas a gente sabe que pelo menos 2 deles, que é o José de Arimateia e que é Nicodemos, que eles vão se converter no final. Porque tá lá no final de João. Tá? Até me perdi aqui agora. Acho que eu tô no 56, né? 57. Tá. 56 terminou, só 57. Mas eu vou falar de novo 56. Abraão, pai de vocês, então pai de vocês, né? Etnicamente, regozijou-se, ou seja, ficou feliz porque veria o meu dia. Porque Deus prometeu para Abraão que o descendente dele seria o Salvador do mundo. Ele disse para Abraão, através de você, todas as nações do mundo serão abençoadas. Ele está falando do Messias para Abraão, quando ele fala isso, tá? E daí ele diz, porque, ele ouviu e alegrou-se. E Abraão creu no que Deus falou para ele e se alegrou com isso, em saber de tudo isso. E ele não tinha nenhum filho quando Deus falou isso para ele. E ainda demorou muitos anos para ele ter Isaac. 57.
Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Dessa história que fica meio... Essa história fica meio engraçada, né? Porque, tudo bem, de novo eles voltaram pra literalidade, né? Ah, tá, tu tá falando que tu viu Abraão, mas tu não tem nem 50 anos, Abraão já morreu já faz 2000 anos, como assim, né? Então, eles assim, você não tem 50 anos, só que a Bíblia diz que Jesus ele tinha aproximadamente 30 anos. Quando ele foi morto, ele provavelmente tinha 32, 33 anos. A gente não tem a idade exata, mas estava por aí. Então, por que eles exageram tanto, né? Porque uma pessoa de 30 tem uma aparência bem mais jovem do que uma pessoa de 50. Vocês não concordam comigo? Sim. Né? Dá pra ser filho, né? O de 30 dá pra ser filho do de 50. Que estranho eles dizerem isso, né? Mas uma das coisas que eu penso e que alguns teólogos também pensam é que vocês sabem que não existe nenhum relato, né, na Bíblia de Jesus rindo, né? Dando gargalhadas, se divertindo, fazendo piada. Não tem isso, né? Isso é o que aparece nos filmes. Mas na Bíblia não tem. Não tem nenhum relato. E na verdade... Desculpa aí. Esse Nicodemos é aquele mesmo que fez pergunta a Jesus. Isso. É o mesmo. Que era necessário nascer de novo. Isso, foi aquele que foi de noite. Sim. Lá. Uhum, é o mesmo. Aí ele disse, eu, porventura, tenho que entrar da minha mãe e nascer. Aí ele Isso. respondeu o quê? Jesus disse para ele que era preciso nascer do alto. E não era sobre voltar, de novo, não está falando de literalidade, ele estava falando de algo espiritual. E daí Jesus disse para ele, se vocês não entendem as coisas dessa terra, que ele deu o exemplo de nascer de novo, que é um exemplo que todo mundo conhece, sabe o que é nascer, né? E Jesus deu o exemplo do vento para ele, né? Que o Espírito sopra onde quer. Então a gente não sabe onde o vento vem, para onde o vento vai. Ninguém consegue saber a direção do vento, né? A gente tem uma ideia, mas às vezes o vento dá umas voltas vem do outro lado, né? Então Jesus fala, assim como a gente não sabe sobre o vento e assim como quem nasce não pediu para nascer, certo? Eu não fiz nenhum esforço para nascer, certo? Eu não tomei nenhuma decisão para nascer. Então, o que Jesus estava dizendo para ele é que assim são todos os que nasceram do Espírito. Para nascer do Espírito, isso vem de Deus. É Deus que dá a vida. A Bíblia diz que é Deus que nos regenera. Regenera quer dizer gera. Foi Deus que nos gerou espiritualmente. Se nós cremos em Cristo, se nós somos novas criaturas, é porque nós fomos geradas espiritualmente e do alto. Então é isso que Jesus disse para Nicodemos lá no capítulo 3. Eu respondi. Tá. Bom. Então tá. Tava falando da idade. Isso, tava falando da idade, né? Então Jesus ele não tem nenhum relato assim dele dando gargalhadas, dele se divertindo, dele fazendo piada. Isso não aparece. Pode ter acontecido? Pode, porque não tem nada errado em fazer isso, tá? Mas a Bíblia diz lá em Isaías, quando descreve o Messias, muito bem, Ana, homem de dores. Eu imagino que Jesus, ele devia de ter um peso sobre ele. Por isso que ele parecia mais velho, talvez. Talvez ele realmente aparecesse mais velho, né? Por causa desse peso. Tanto que ele se comovia em ver as multidões, e de novo eu repito aqui, a gente não tem essa ideia. Só quando a gente começa a observar os detalhes da Bíblia, a gente começa a perceber. Jesus, ele praticamente curou todo mundo que era doente. E, gente, é praticamente impossível numa população alguém não ter algum problema, ainda mais naquela época, certo? Porque hoje em dia a gente tem um monte de coisas que a gente faz ainda com as crianças quando são pequenininhas, as crianças que são surdas ou que não enxergam, dá pra fazer muitas coisas, dá pra prevenir muitas doenças ainda antes da criança nascer, certo? Mas naquela época não. Então, acho que todo mundo tinha algum problema. Então, Jesus praticamente curou todo mundo. Ele curou todo mundo. Ele curava todos, diz em Mateus. Ele curava todos. Ele não parava de curar as pessoas. E não parava de expulsar demônios e assim por diante. Ele não parava de fazer milagres. Então, praticamente todo Israel teve contato com Jesus. Mas depois que Jesus é crucificado, depois que ele é ressurreto e ele fica 40 dias sobre a terra, a gente tem um relato que ele aparece para os discípulos na Galileia e que tinha mais ou menos 500 pessoas reunidas lá. Onde é que foram outras pessoas que foram curadas por Jesus?
Quando Jesus está na cruz, quem é que está no pé da cruz? É João, e se eu não me engano, 2 Marias, né? Né? A mãe dele. A Madalena também tava. Eu não me lembro agora, tá? Mas assim, só João sobrou ali no pé da cruz, dos discípulos, dos apóstolos. E quando Jesus depois ascende aos céus e ele envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos de Jerusalém estão orando. E a Bíblia diz que tem só 120 orando em Jerusalém. Então, como assim? Depois de um ministério de 3 anos, curando quase todo mundo, praticamente crente, tem menos de 1000 em todo Israel. Vocês percebem? Então, Jesus, ele diz assim, Jesus olhava para as multidões e ele se comovia com elas, porque ele ajudava as pessoas, mas ele via que elas não criam, como está escrito no início de João. Que as pessoas diziam da boca para fora que criam, mas ele sabia que elas não criam de verdade, elas não estavam comprometidas com ele. Acha que isso não pesa no coração de Deus? Claro que pesa. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, está escrito na Bíblia. Mas existe sim a decisão humana. A pessoa precisa tomar uma decisão. Deus ilumina todos os homens, mas as pessoas precisam tomar uma decisão. E a gente está vendo aqui, esses judeus, esses líderes religiosos não querem saber de Jesus. Eles escapam por todos os lados, porque eles querem fazer a vontade deles, que é a vontade do diabo, que é a vontade do pai deles. E Jesus está fazendo a vontade do pai dele, que é Deus. Então, eu acho que realmente ele devia ter uma aparência de mais velho por carregar todo esse peso, né, da humanidade sobre ele. 58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou está todo em letras maiúsculas, para ficar claro que no grego isso aqui é uma referência ao nome de Deus, Yahweh, né? Acertei? Yahweh. Yahweh, em hebraico, tá certo? Então Jesus fala o nome de Deus, ele diz assim: eu sou Deus. E eles ficam enfurecidos. 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E daí é muito interessante, né? Porque a gente pensa assim, puxa, mas eles estavam no templo, aquele templo era uma coisa maravilhosa, cheio de ouro, de mármore, de pedras, de coisas preciosas. Aquele templo era um tesouro por si só. Como assim, pedras? Onde é que eles tiraram essas pedras? Mas, de novo, os historiadores dizem que o templo, ele não estava pronto ainda. Ele estava ainda em construção. Então, tinha muitas construções ainda sendo feitas no templo e tinha realmente muitas pedras por ali. Então foi fácil, então vejam como tudo faz sentido, né? Era fácil para eles pegar as pedras e apedrejar Jesus. Mas Jesus só vai morrer na hora que o Pai determinou que ele deveria morrer. Porque o Pai, Deus Pai, está no trono e ele está em controle de todas as coisas. Ele é soberano. Jesus sabia exatamente o tempo. Então Jesus se escondeu e saiu do templo. E logo depois vem. Qual é o título ali da próxima sessão? Jesus cura um cego de nascença, ainda no mesmo dia. Então isso vai ficar para a próxima aula, ok, meninas? Alguma dúvida?